Olá, professor e professora! Este é o vídeo tutorial da obra A Casa Assombrada e Outros Contos de Horror, de Edith Nesbit. Neste vídeo apresentamos algumas sugestões de como você pode trabalhar o livro com os estudantes. Vamos lá? Antes da leitura, proponho uma conversa sobre quem foi Edith Nesbit. As páginas finais do livro trazem informações sobre a autora e sua obra. Em seguida, convide a turma a manusear o livro. Pergunte quais elementos lhes chamam a atenção e peça-lhes que expressem suas primeiras impressões. Também é importante que os estudantes tracem objetivos para a leitura. Pergunte-lhes o que esperam da obra. Espantar-se com histórias de horror, conhecer uma escritora clássica pouco conhecida, entre outras possibilidades. A partir dos títulos, sugira que os alunos levantem hipóteses sobre o que vão encontrar em cada conto. Durante a leitura, oriente os estudantes a fazerem anotações sobre os personagens, espaços e informações que lhes chamem a atenção. As anotações devem ser feitas no caderno ou em suporte digital, e nunca no livro. Também os estimulem a checar as hipóteses levantadas anteriormente, para que verifiquem se estas foram confirmadas ou não, e nesse momento, novas suposições podem ser feitas. Após a leitura de cada conto, promova uma roda de conversa para retomar o enredo e os efeitos de sentido dos textos. Pode ser criado um blog literário da turma, que deverá ser atualizado regularmente com trabalhos autorais dos estudantes, como resenhas, entrevistas, áudios, vídeos e o que mais acharem interessante. Para mais informações, consulte o material digital do professor. A obra A Casa Assombrada e Outros Contos de Horror possibilita o diálogo com diferentes áreas do conhecimento. Vamos a algumas sugestões de atividades. Ciências da natureza e suas tecnologias. Durante a leitura do livro, em especial do conto O Carro Violeta, solicite aos alunos que anotem no caderno os indícios de transtornos psicológicos que encontrarem na história. Promova um debate sobre o assunto e peça que eles pesquisem sobre a ocorrência desses transtornos entre os jovens. Você também pode sugerir que promovam um evento sobre o tema, organizando palestras com psicólogos. Nesse caso, promova o engajamento de pais e responsáveis pelos estudantes. Matemática e suas tecnologias. Peça aos alunos que pesquisem os números de indivíduos que sofrem dos diferentes tipos de transtornos psicológicos ou mentais na atualidade, a partir de dados como os tipos de transtornos, quais deles mais atingem as pessoas e em que países são mais incidentes, por exemplo, proponha que desenvolvam um gráfico de barras representando essa realidade. Para essa atividade, os estudantes podem consultar aplicativos e sites confiáveis e gratuitos para o desenvolvimento de gráficos e tabelas. Ciências humanas e sociais aplicadas. Convide os estudantes para uma viagem histórica, rumo à época em que Edith Nesbit viveu e escreveu seus contos. A atividade deve contemplar os contextos histórico, social, político, econômico e cultural da Inglaterra. Com as pesquisas em mãos, propõe uma discussão sobre a importância de se conhecer o contexto em que uma obra literária foi produzida para melhor compreendê-la. No ensino médio, os estudantes precisam aprimorar a leitura literária. A essência dos textos literários é a subjetividade, construída a partir da visão de mundo do escritor e da função estética, que são as sensações e percepções do leitor. Os contos de Nesbit que integram a obra se encaixam nessa definição. Afinal, a autora recriou a realidade a partir de suas experiências, sua imaginação, linguagem e maneira própria de compreender o mundo. Os contos de Edith Nesbit fazem parte da literatura gótica moderna, que tem como marco a publicação do romance O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, em 1764. Em resposta ao excesso de razão, o gótico traz aquilo que escapa à racionalidade, que ultrapassa os limites das ciências e toca o sobrenatural. Os contos de A Casa Assombrada e Outros Contos de Horror seguem essa estética e são contos no sentido moderno do termo. Ao contrário do conto popular, o moderno se relaciona com o mundo de uma forma mais realista, seguindo uma lógica harmônica entre ideias, causas e consequências. Vamos agora às sugestões de atividades intertextuais com a obra A Casa Assombrada e Outros Contos de Horror, dentro dos campos de atuação social das práticas de linguagem estabelecidos pela BNCC. Campo da vida pessoal. A morte perpassa tudo o que é gótico, seja pela sua presença, seja pelo medo dela, como podemos ver em alguns contos desse livro. Sua aceitação é, portanto, assunto delicado. Para refletir sobre isso, assista com os alunos a conversa sobre a negação da morte, com o doutor em filosofia Andrei Martins, promovida pela Casa do Saber, e promova uma discussão sobre as ideias apresentadas. Campo da vida pública.
Alguns dos elementos do gótico são o receio em relação aos avanços da ciência e a descoberta de inimigos invisíveis, como vírus e bactérias. Em que consistiria a essência desse medo? Seria relacionado à falta de limites éticos para a ciência? Para instigar essa discussão, a partir da leitura dos contos de Edith Nesbit, assista com os alunos ao filme A Ilha do Dr. Moreau e promova um debate sobre os limites éticos da ciência. O Código de Ética Médica pode embasar essa discussão. Campo jornalístico-midiático. Apresente aos alunos a relação histórica do ser humano com a morte, por meio do documentário A Morte ao Longo dos Anos, da professora e pesquisadora Janaína Botelho. Depois, convide a turma para uma conversa sobre o tema. Campo das práticas de estudo e pesquisa. Embora os nomes de escritores sejam os mais lembrados quando se trata de contos de horror no século XIX, isso não quer dizer que as mulheres não escreviam, e sim que encontravam mais dificuldades em publicar os seus textos. Apesar disso, temos Frankenstein, de Mary Shelley, como um expoente de literatura gótica. Solicite aos estudantes uma pesquisa sobre a autora, bem como o que a sua obra representou para a época e para a história da literatura. Campo artístico literário. O filme Encurralado, dirigido por Steven Spielberg, foi baseado no conto O Carro Violeta, de Edith Nesbit. Propõe aos estudantes que assistam a esse filme e promova uma discussão a respeito de quais características da história lida podem ser assimiladas no filme e como o horror é construído em cada uma das obras, literária e cinematográfica. Professores, este foi o vídeo tutorial da obra A Casa Assombrada e Outros Contos de Horror. Esperamos que o material seja útil para a sua prática docente. Tenha um bom trabalho em sala de aula. Até mais!